Demais TV orgulhosamente apresenta Croqui. Apresentação: Ana Liz Rocha e Cauê Santana. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Croqui. No programa de hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, que é um tema super importante e é muito pouco discutido. Você sabe o que significa mobilidade urbana e a importância disso na vida de cada um? Se você não sabe, se você sabe um pouquinho, quer saber um pouco mais desse assunto, fica ligado no Croqui de hoje, porque a Lídia Martins, arquiteta, o Márcio Azevedo, arquiteto, e a Márcia Moté, que ela é presidente da Associação Norte Fluminense dos Deficientes Físicos, a Unfludef, eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre os 7 princípios básicos da Lei de Mobilidade Urbana, né, Annalise? É isso aí, Cauê. E para começar, vamos ver agora a entrevista com a Lídia, que vai explicar pra gente um pouco sobre o que é mobilidade e falar também sobre uns pontos da cartilha. Vamos assistir? Estamos aqui hoje com a arquiteta Lídia Martins, que vai falar um pouco pra gente sobre mobilidade urbana. Tudo bom, Lídia? Tudo bem, boa tarde. Lídia, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e sobre a sua experiência profissional. Bem, meu nome é Lídia Martins, sou arquiteta urbanista, 25 anos de profissão, então tenho uma trajetória bastante diferenciada, desde escritório, trabalhar fora daqui, no Nordeste, trabalhei com plano de transporte como estagiária no Rio de Janeiro, no escritório de transportes, trabalhei no setor público e tenho meu escritório, dou aula e hoje também sou concursada da Secretaria de Obras da Prefeitura de Campos. É uma carreira bem vasta, né, em diversos pontos. Então já deu para ver que você é uma arquiteta que tem mais um domínio também sobre a questão do urbanismo, né? Não só a parte arquitetônica, mas também o urbanismo e a cidade. Então, Lídia, conta para nós assim, um pouco o que significa mobilidade, o que é a mobilidade urbana? Bem, de uns anos para cá, algumas palavrinhas entraram no vocabulário das pessoas. Mobilidade urbana, sustentabilidade, acessibilidade, que até então não se discutia. As cidades foram ficando de tal forma doentes, se eu posso dizer assim, que as pessoas começaram a repensar esse espaço que é de todo mundo. E desde a criação do Ministério das Cidades, que foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana, as prefeituras, os estados, né, a federação vem trazendo isso para um debate, né? Mobilidade urbana é uma qualidade da cidade, vou traduzir, não vou falar a definição corretamente, sim, corretamente, mas não com as palavras que está na lei. Mas é uma qualidade que a cidade tem de permitir os deslocamentos, porque as pessoas precisam se deslocar e deslocar da forma mais eficiente e eficaz possível, né? Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para ir ao médico, eu tenho que sair para estudar, eu tenho que ir a uma festa. E se essa cidade não me permite fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira rápida, eu não tenho mobilidade. Então, ela começou a ser discutida o que está acontecendo com as cidades que as pessoas não conseguem se deslocar. Então, agora existe uma lei, que é a lei foi criada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, foi criada em 2012, e os municípios com mais de 20 mil habitantes estão obrigados a apresentar o seu plano de mobilidade urbana até abril de 2015. O município que não apresentar esse plano de mobilidade urbana perde o direito de receber verba federal para ser aplicada em mobilidade. Então a gente consegue ver que é uma parada bem recente, né? Que essa questão de mobilidade nas cidades aqui no Brasil é uma questão nova, é uma coisa que está sendo discutida agora, né? Que tem até 2015 para apresentar o plano de mobilidade. Então as cidades estão nesse processo de repensar a cidade e ver como é que isso tudo vai ter que funcionar. Sim. Tempo é uma coisa muito... Como é que eu posso falar? O que às vezes é rápido para você é lento para mim, né? Então, essa definição de tempo, a lei de acessibilidade, ela foi sancionada em 2004.
10 anos se passaram e as cidades, muitas não estão acessíveis. Então, o governo espera que até 2015 as cidades estejam fazendo os seus planos de mobilidade para entrar em ação. Mas tem que ser rápido, nós estamos lentos no tempo. Tem bons exemplos fora, Amsterdã, Lyon, Sevilha, Barcelona, exemplos, Bogotá, que é um exemplo na América Latina que saiu na frente. No Brasil, a gente pode citar Curitiba, me perdi aqui em mais 2 exemplos, mas tem mais 2 cidades que estão já repensando. Uma, eu acho que é Rio Branco, lá no Acre, que está com um bom projeto de mobilidade urbana, mas nós estamos atrasados. Estamos, sim. E aqui na nossa região a gente está mais atrasado ainda, né? Porque aqui em Campos não precisa nem ser um grande conhecedor desses assuntos para saber que a nossa cidade ela não é acessível de praticamente nenhuma forma, tanto no transporte público quanto na acessibilidade até das calçadas. E é uma coisa que a gente tem que lutar para poder evoluir, né? Para poder fazer diferente. É difícil falar uma coisa assim, né? Eu trabalho aqui, eu moro aqui, eu crio meu filho aqui e eu espero que ele nunca saia daqui porque eu não gosto da minha cidade. Eu ainda sou otimista de pensar que Campos vai ser uma cidade de primeiro mundo. Não existe, um dos princípios da política de mobilidade urbana é a acessibilidade universal. Então, não existe mobilidade sem acessibilidade, elas andam em conjunto. Quando você citou das calçadas, a calçada é um meio de mobilidade. Então, se eu tenho uma calçada acessível para todo mundo, não é só para o deficiente, para aquelas pessoas que necessitam mais, mas é para criança, é para a grávida, que ela tem uma mobilidade reduzida temporariamente, é para o idoso, para o obeso, está todo mundo amarrado aí dentro, né? A gente não pode esquecer de nenhuma parte, né? Porque essa acessibilidade universal, ela tem que atender a todo mundo, as pessoas que têm os problemas, mais dificuldade de mobilidade, mas também as pessoas que estão temporariamente carregando um carrinho de bebê, segurando compra, pessoas machucadas momentaneamente. Todo mundo tem que conseguir circular por todos os espaços, né? Tanto nas calçadas, nas ruas e nos ônibus, em todos os meios. Falando agora de desenvolvimento sustentável, como é que isso se caracteriza e é junto da mobilidade? Tem uma linha de ação que é a mobilidade urbana sustentável. O que seria isso? São investimentos em modos de deslocamento que aglutinam a sustentabilidade urbana. Então, o poder público vai investir em ciclovias, em faixas cicláveis, potencializando o uso da bicicleta, que é um modo de transporte não poluente, investindo nas calçadas, porque eu aí estou também estimulando os deslocamentos a pé. Hoje as pessoas muitas vezes tiram os carros, eu vou na padaria. Ela poderia ir a pé, 2 quarteirões, 3 quarteirões, mas ela não se sente segura naquela calçada, ela não se sente segura, muitas vezes, segurança mesmo de ser assaltada, ou porque a rua é escura, então a iluminação pública não está bem colocada naquele lugar, e aí ela tem medo de sair sozinha naquela calçada, porque ela tem uma calçada ruim, tem uma rua que não tem segurança, e aí ela vai tirar o carro e vai fazer um pequeno deslocamento. Investir no transporte coletivo. Um ônibus, ele leva 40, 45 pessoas. O carro leva no máximo 5. Só que tem que ser bons ônibus, com uma frota que me leve ao meu trabalho, à escola do meu filho, num tempo que eu não fique 1 hora no ponto do ônibus, que eu não leve 2 horas rodando pela cidade para chegar no meu destino. Todas essas ações potencializam
a sustentabilidade do planeta, da cidade propriamente dita. Se eu estou tirando o carro da rua, investindo em calçada, investindo no transporte coletivo, eu posso ter mais praças, eu posso ter mais área de lazer, pessoas em vez de carro. Que é o grande tema assim, que a gente vê no urbanismo do mundo, né, hoje em dia, que é fazer cidades para as pessoas, não mais cidade para os carros. Priorizar as calçadas, os meios de locomoção do indivíduo a pé, de bicicleta, sem estar fazendo grandes rodovias só para carro, só para melhorar o trânsito. A gente também tem que pensar em tirar também um pouco do carro e começar a ir mais para a rua, porque até quando a população não usa o meio público, as praças, as ruas, isso também gera marginalização do mesmo meio. Porque quando você não tem a pessoa andando na rua, você tem uma rua escura, uma rua vazia, no caso. Então, todo mundo tem também que se esforçar para utilizar a cidade, para fazer a cidade ter essa vida. Com certeza. Se a gente for analisar historicamente as cidades, desde o começo do século XX até agora, houve uma mudança de uso no espaço público, no espaço da cidade. Antigamente, as pessoas iam ao centro da cidade para comprar alguma coisa. Esses centros urbanos, essa centralidade está sendo resgatada agora com os projetos de revitalização dos centros. Porque com a chegada dos shopping centers, ninguém... não, eu vou ao shopping. Então, ir ao shopping também passou a ser um prazer. E aí esqueceu-se do centro. Se eu estou esquecido no centro, né, as pessoas não vão, ele fica um espaço ocioso. E esse resgate tem que ser feito, né, de você usar melhor a cidade, mas ela tem que ser melhor vista, né? Eu vejo essa lei de mobilidade urbana como uma coisa muito boa para esse resgate do espaço público. Que é uma questão muito importante, resgate do espaço público. Aqui na cidade a gente já viu até no croquis, mostramos lá a revitalização do centro histórico, que também é com o intuito de revitalizar o centro para tornar mais agradável para o pedestre, porque como a gente vê lá também, foi reduzida a faixa de rua, as calçadas foram aumentadas para aumentar a circulação, para as pessoas voltarem a viver o centro e para a gente resgatar, né, a cidade, para a vivência da cidade mesmo. Quando você perguntou sobre a questão da mobilidade urbana sustentável, uma coisa que vem sendo estimulada são os carros, os ônibus com outro tipo de combustível, com combustível biologicamente não poluente. Então você vê hoje os carros elétricos, as bicicletas elétricas, ônibus com biocombustível. Existem financiamentos para renovação de frota de ônibus, 100% de financiamento se o ônibus, a frota for renovada com biocombustível. Então, é um estímulo para que você não polua o meio ambiente. Hoje, construções mais modernas que queiram se certificar, receber o selo sustentabilidade, elas têm uma série de itens que elas têm que cumprir. Então tem que ter aquecimento solar, tomadas para carro elétrico, vagas para carro com flex, não tem vaga para carro só a gasolina. Então já tem uma série de restrições para que as construções sejam sustentáveis. São várias atitudes que a gente está vendo que são possíveis, que estão começando a serem mais reais para nós, aqui na nossa sociedade, na nossa realidade, para estar buscando um mundo, né, aquela frase, um mundo melhor, assim, mais vivo e mais sustentável. Lídia, um dos pontos é a gestão democrática e o controle social do planejamento. Como é que isso acontece? O que isso significa e o que isso gera? Bem, desde da formação dos planos diretores, né, que pelo Estatuto da Cidade, as cidades tiveram que fazer seus planos diretores, cidades até mais de 20 mil habitantes, e agora vem esses mesmos municípios fazendo os seus planos de mobilidade urbana. A gestão democrática nada mais é do que uma gestão participativa, assim como o plano diretor foi participativo. Você tem que ouvir os segmentos, porque também não adianta você
a municipalidade, aqui precisa de uma linha de ônibus e essa linha está vazia. Você tem que fazer uma pesquisa, ouvir a população, onde está a carência de transporte coletivo, onde de repente tem transporte coletivo demais, eles estão se sobrepondo, e tentar dividir isso de uma forma justa, né? Então esse controle, ele é um controle do uso do solo. Hoje a gente vê que no final da Pilinca, que é considerado baixo Pilinca, existe ali uma aglomeração de bares, restaurantes, lanchonetes. O que acontece nas noites, no final de semana? Aquilo ali fica intransitável. Talvez se tivesse uma distribuição melhor, né? Você não ficaria tão aglomerado. Só que esse controle do solo, outro dia eu ouvi de umas pessoas, Campos não precisaria verticalizar. Somos uma planície. Mas se tivéssemos totalmente horizontalizados, imagina a extensão da linha de ônibus, porque os serviços têm que chegar, né? O esgoto tem que chegar, a água tem que chegar, o carteiro tem que chegar lá com a correspondência, e é difícil. Então, adensar não é tão ruim se for de uma forma controlada. Então, o controle vem daí, de você ter o bom senso de como nós vamos redistribuir esse zoneamento. Nós temos um plano diretor que temos 4 zonas residenciais, 2 zonas comerciais, então ele já foi revisto para isso, e o plano de mobilidade também tem que seguir esse zoneamento, né? As pessoas têm que sair da sua casa e chegar no serviço. Onde está o serviço? O serviço está aqui. Então, como nós vamos adequar essas linhas, seja de ônibus, seja de van, seja de trem, né? Como nós vamos redistribuir as ciclofaixas, as faixas cicláveis? E tudo também vai um pouco da cultura e da educação também, do próprio cidadão, né? Porque hoje já pela cidade a gente vê que existem várias faixas cicláveis que estão sendo feitas, só que também as pessoas às vezes não respeitam. Eu já cansei de andar na rua e ver carro parado em cima das faixas, né, por toda a extensão da 7 de setembro. Então a gente tem que entender que as coisas estão mudando e usar isso da melhor forma. Não, com certeza. Eu já vi várias vezes, todo mundo já viu, carro que não tem o selo de acessibilidade parado na vaga destinada ao deficiente, né? Pessoas que param na vaga do idoso, pessoas que dão aquela paradinha na esquina porque vão na padaria. O trânsito mostra essa educação pra gente de uma forma mais objetiva, né? Mais contundente. Mas existem outras coisas que as pessoas podem fazer para contribuir e que vão contribuir para um planejamento melhor da cidade. São várias ações para esse controle do uso do solo. Hoje a gente vê, com um pouquinho de paciência, todo mundo pode observar. Ninguém quer morar em casa mais. Então as casas começam a mudar de uso. Era uma residência e hoje agora é uma clínica. Essa clínica atrai pessoas. Então naquela casa que antes só tinha 1 ou 2 carros, hoje ela está juntando, está somando às vezes 10 carros de 10 profissionais que vão trabalhar ali, fora os pacientes que vão chegar. Isso vai causar um impacto no trânsito muito grande. Então, esse controle do uso do solo, às vezes uma rua que já está sobrecarregada, eu boto uma escola. Ninguém vai andar na hora de entrada e saída. Então, esse controle tem que ter um olhar, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que viver, mas tem que haver um controle do uso do solo para que a mobilidade urbana seja feita de uma maneira eficiente, né? E tenha resultado. Além do próprio cidadão ter a noção do seu espaço, né? A gente tem que pensar todo esse controle, e cada um também tem que saber até onde você pode parar o seu carro ali, onde não, vou ali rapidinho, deixar meu filho na escola. Também são atitudes que nós também temos que ter para ajudar a cidade. Não vai ter mobilidade que funcione se as pessoas continuarem parando em fila dupla, né?
parando onde não deve parar, se a carga e descarga não for controlada, porque uma coisa que atrapalha muito o trânsito é eu não ter uma disciplina da carga e descarga. Então, caminhões não podem mais, até um certo tamanho, entrar no centro da cidade. Então, ele tem que parar antes. Isso tem que ser disciplinado, tem que ser fiscalizado. Então, mobilidade urbana não é só, vamos botar no papel e está resolvido. É um conjunto de ações para que essa cidade tenha uma qualidade de mobilidade urbana boa e tem que contar desde do poder público até o final da linha, que é o usuário. Todo mundo tem sua parcela de contribuição. Lídia, então, para finalizar agora, baseado em todos esses princípios que a gente falou, como você acha que a equidade vai ser alcançada? Bem, o espaço público é de todos e a cidade é de todos para todos. Todos somos nós, altos, baixos, gordos, magros, criança, o idoso, né? E tem que ter a colaboração de todo mundo. Na cidade, você vive no seu dia a dia diversos papéis. Você é mãe, você é professora, você é o comerciante, né? Você é o funcionário público, muitas vezes vivido numa pessoa só. O comerciante tem que fazer o papel dele, de adequar a loja dele para que a calçada de frente da loja dele, do espaço público, esteja para todos. Ele tem que tem que ser sensível ao horário da carga e descarga do comércio dele. A escola tem que ter sensível também para certas coisas, procurar espaços de estacionamento, porque o pai e a mãe querem levar seu filho, ele tem hora para chegar, tem hora para sair, mas não pode perturbar a rua, perturbar a calçada. O poder público, a mesma coisa, os pontos de ônibus melhor colocados, né? Onde que eu vou colocar o ponto do ônibus que eu não atrapalhe. Então, esse planejamento para se alcançar uma justeza do uso do espaço público tem que contar com a colaboração de todo mundo, desde o poder público fazendo a parte dele, nesse olhar disciplinador do uso do solo e nesse planejamento, e nós, usuários do espaço público, que temos que fazer a nossa parte. Seja justo para todo mundo e para todos os modos de transporte. Porque aí nós estamos falando de mobilidade urbana, nós estamos falando de transporte. A bicicleta tem que ter o espaço dela, o carro tem que ter o espaço dele e o transporte coletivo também, o carga e descarga. Então, se todo mundo olhar com carinho para como a cidade funciona e como ela precisa funcionar, eu acredito que a igualdade do uso do espaço público seja alcançada mais facilmente. E é por isso que a gente tem que lutar, né? Então, cada um também tem que fazer a sua parte para que consigamos todos, enquanto sociedade, dentro da nossa cidade, chegar a essa equidade no uso do espaço e toda a questão da mobilidade. Lídia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Se você quiser deixar algum recado para alguém de casa, seu contato, alguém que tiver alguma dúvida, queira saber mais sobre essas coisas para poder te procurar. Olha, eu que agradeço. Eu acho que é uma discussão super rica. Eu tenho certeza que essa discussão é muito rica e ela deve ser ampliada. Eu acho que tem que ser, as pessoas têm que ver essa discussão nas escolas de arquitetura, no comércio, na sociedade, para que as crianças hoje possam ver melhor a cidade e discutir esse espaço, né? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Sempre que precisar. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando a nossa discussão sobre mobilidade. Estamos apresentando Croqui. Apresentação: Ana Liz Rocha e Cauê Santana.